nasci numa cidadezinha bem pequena, lá no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 14 anos, eu fui para colégio interno e eu não era uma menina, eu sempre fui muito líder e eu não era uma menina muito comportada. Aí eu fui mandada embora de um colégio e fui para outro. Esse também eu fui mandada embora, mas desse eu não fui embora, porque eu fiz uma coisa errada lá e consegui me manter no colégio. Nesse colégio eu tinha uma amiga minha durante 2 anos, nós estávamos sempre juntas, a Kika. E um dia a Kika chegou e me falou que ela estava aprendendo sobre a Bíblia, que uns amigos dela estavam conversando com ela sobre Jesus, uma forma diferente do que nós normalmente ouvíamos conversar. A minha vida toda, mesmo na adolescência, muitas vezes à noite eu não dormia e eu sentia uma solidão muito grande, eu sentia um vazio, um negócio que eu não sabia explicar o que era. E muitas vezes eu perdi o sono por causa disso. E eu pensava que primeiro era porque eu estava na casa dos meus pais e tinha aquele monte de regras para serem obedecidas. E depois eu pensava que era porque eu estava nos colégios e daí eu tinha que obedecer às regras das freiras, das irmãs do colégio. E nesse ano eu já estava na universidade e eu tinha mais liberdade que o normal, porque morava com meu irmão perto da universidade. E eu não me sentia feliz, eu estava fazendo aquilo que eu pensava que me deixaria feliz. Só que eu não estava bem. E eu falei isso para a Kika. E aí a Kika me deu um livro. E esse livro contava a história de uma menina americana criada numa igreja. E ela contava que foi para um acampamento. E nesse acampamento ela conheceu Jesus de uma forma diferente. Ela começou um relacionamento com ele. E eu fiquei impactada com aquilo e aquela menina contou o que tinha acontecido com ela, dizendo que agora ela entendia como que era Jesus, que ela era parte da criação de Deus, ela era filha de Deus e ela via tudo de uma forma diferente, ela se via de uma forma nova. E eu pensei, cara, eu quero isso para a minha vida também, eu quero esse Jesus. Depois, num tempo, no fim daquele ano eu deixei de estudar, porque eu só fazia universidade para ficar longe dos meus pais, porque eu não me relacionava bem com eles. E eu fiquei 1 ano em casa, no outro ano eu fui para o seminário. E no seminário, aquela antiga liderança que eu tinha, ela foi despertada. Porque quando eu estava na universidade, eu recebi treinamento guerrilheiro, eu participava de um grupo político que ele se reunia escondido e nós éramos preparados para fazer guerrilha. E eu não entendia muito bem o que era isso, porque eu tinha fome e sede de justiça, eu queria que as pessoas tivessem condições para viver, eu queria que a justiça fosse feita, eu queria que todo mundo vivesse bem, eu queria que as crianças não estivessem na rua, eu não queria que existissem favelas. Aí eu fiquei assustada com aquilo, eu falei, não é isso que eu quero. E muitas vezes nós fizemos reuniões escondidas, nós fomos perseguidos pelo exército na época. E o meu nome nunca aparecia em nada, eu tinha um codinome, porque eu estava sendo preparada para alguma coisa, tipo, quando eu aparecesse eu já seria uma líder pronta. E eu entendo claramente que isso foi Jesus guardando a minha vida e me protegendo. Depois, nesse ano, quando eu aceitei a Cristo, isso tudo aconteceu no mesmo ano, eu comecei a entender as coisas de uma forma diferente. E quando eu cheguei no seminário, eu soube de todas as pessoas que tinham ao redor do mundo que não conheciam Jesus. Na época tinha um bloco comunista na União Soviética e na Alemanha, e em vários lugares do mundo. Eu falei, gente, é isso que eu quero morrer por amor a Jesus. E eu já queria ir para a União Soviética, ser torturada por amor a Jesus, já queria ir para a África, eu queria ir para todo lugar, porque eu queria que as pessoas conhecessem Jesus. Eu tinha
onde eu ia, eu falava de Jesus para todas as pessoas e eu queria que as pessoas conhecessem o Jesus que eu conhecia. E Jesus transformou completamente a minha vida. Porque Jesus fez uma transformação completa na minha vida. E eu entendi que a minha fome e sede de justiça estava em Jesus, não era em homens, não era numa estrutura, não era num partido político, não era numa revolução social ou política. Era a revolução, a mudança é Jesus Cristo, é Ele que traz a transformação. E desde então a minha vida está focada nisso. Jesus é que me completou. E Jesus que transformou a minha história, que transformou a minha vida. E o que eu quero é gastar a minha vida em torno disso, na pessoa de Jesus e levá-lo até os confins da terra. Quando eu vou para países onde eu vejo as pessoas sem Jesus, quando eu vou a lugares e vejo as pessoas presas, o que eu quero é chegar e dizer: ei, acorda, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a verdade, não é uma religião, não é uma ideologia, é Jesus que transforma. Jesus para mim é a esperança certa de que eu estou nesse mundo de passagem e há algo bem maior me esperando.